Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Me chamo João Paulo e hoje vamos falar sobre a Azul. Vou fazer uma análise geral aí da empresa e comentar os resultados do segundo trimestre de 2020. Primeiramente, vamos falar sobre a Azul. A Azul é uma companhia aérea, né? Ela é bastante nova, foi fundada em 2008, então tem somente 13 anos aí de mercado e fez seu IPO tem somente 3 anos, em 2017. O setor aéreo é bastante complicado, né? A gente tem várias empresas grandes aí no passado recente e longínquo também, desde sempre. Muitas empresas grandes do setor aéreo quebraram, é bastante comum empresas falirem. Nós temos casos como a Panam, Varig, VASP, Avianca. O que não faltam são exemplos aí de companhias aéreas que quebraram no meio do caminho. Isso é muito devido ao altíssimo custo da aviação. Os aviões são muito caros, os galpões que eles têm que alugar para guardar os aviões são muito caros, combustível é muito caro. Então, um negócio que necessite de tanto capital para funcionar sempre vai ser arriscado. E ainda mais o setor que é cíclico, que depende muito de como está a economia. Quando a economia está em baixa, quando está ruim, as pessoas sem dinheiro, as pessoas não viajam, fazem menos negócios, ou acabam viajando de carro, que muitas vezes pode ser mais barato. Aí quando chega um ciclo de baixa e um mercado tão extensivo de capital, aí acaba que aí muitas empresas quebram. E o momento atual que estamos vivendo talvez seja o mais desafiador de todos os tempos para a aviação. Se alguém souber de algum outro momento que seja tão desafiador para a aviação, deixe nos comentários, porque eu não consigo pensar em nenhum. Porque foi um lockdown mundial, geral. Então, sim, paralisou o mundo por completo, durante muitos meses. Enquanto isso, as companhias aéreas estavam lá pagando funcionários, pagando os aviões, manutenção, só diminuiu o custo de combustível. Os aeroportos praticamente fechados. A gente vai ver aqui na análise do resultado quão forte foi o impacto dessa pandemia no setor aéreo. Então a gente vê a cotação da Azul apanhou demais nesse momento. Ele saiu de uns R$60 ali em janeiro de 2020 para 11. Então diminuiu 6 vezes. Tamanho foi o risco e o medo dos investidores com os papéis da Azul. E realmente é um risco muito real de quebra da empresa. O mercado não bate na cotação de uma empresa dessa forma sem um motivo concreto. E para piorar, ainda teve a alta do dólar extremamente forte agora em 2020. E muitos dos custos da Azul são em dólar. E como ela praticamente só faz voos nacionais, tem algumas pouquíssimas rotas internacionais e são sempre pela América do Sul, acaba que essa alta do dólar abala muito forte a estrutura da empresa. Então assim, segundo os dados divulgados por eles, a demanda por passageiros caiu 85% nesse trimestre comparado ao mesmo trimestre de 2019. O real desvalorizou 38% frente ao dólar, então isso eleva demais os custos da empresa. A empresa tentando mitigar seus gastos reduziu, em média, a média salarial da companhia em 40%. Então houve corte de salários assim, de toda a linha de funcionários da empresa. Por outro lado, eles são fortes também na Azul Cargo, que é a parte da companhia que faz transporte de mercadorias. E com a alta do e-commerce acabou aumentando a demanda pela Azul Cargo. Eles ainda tiveram a redução da sua receita em 0,8% comparado ao segundo trimestre de 2019, que é praticamente em linha, a redução bastante pequena, porque eles praticamente focaram somente na Azul Cargo nesse período. Eles pegaram muitos aviões comerciais e transformaram eles, meio que adaptaram para transformar em aviões de carga. Só que parte também da receita da Azul Cargo acaba sendo abalada, porque nos voos comerciais eles também utilizam esses voos para fazerem transporte de mercadorias da Azul Cargo. Toda vez que você viaja com um avião da Azul, você pode apostar que tem um monte de mercadoria da Azul Cargo no meio do avião também, pegando carona com o pessoal ali. E um ponto positivo nessa história da Azul, que é um diferencial dela em relação às outras companhias aéreas, é que eles têm rotas exclusivas, principalmente rotas pequenas para pontos bastante específicos do interior do país. Para muitas dessas rotas, somente a Azul voa. E qual foi a vantagem real nisso? Primeiro que há uma demanda maior para que essas rotas voltem a operar. Essas rotas exclusivas acabam que dão uma margem maior à companhia, porque como somente eles voam, então não há concorrência. E o interior do país foi menos abalado em relação ao coronavírus do que as grandes capitais. A maior parte da doença se espalhou nos grandes centros urbanos. Então essas rotas do interior são mais fáceis de voltar a operar. Então agora falando sobre a estrutura acionária da Azul, ela é uma empresa que está no nível 2 de segmento de governança, não está no novo mercado. Ela não possui ações ordinárias no mercado, somente ações preferenciais. Então isso é um ponto negativo, porque mostra que a empresa não quer sócios, quer somente financiadores.
Você vê que os controladores da companhia praticamente não detêm ações preferenciais. Eles até possuem, mas uma parte bem pequena. Então, um ponto negativo, você não pode ter as mesmas ações que os controladores da empresa. Mas, em compensação, as preferenciais têm bastante liquidez e contam com 100% de tag along. Então, compensa um pouco desse risco, desse problema aí de não ter ações ordinárias. A empresa tem um valor de mercado de 28 bilhões, então uma mid cap, que eu considero small caps até 20 bilhões. Então, começando aqui na apresentação dos resultados da empresa, a gente vê que eles têm uma frota bastante diversificada, desde esses Cessnas que são bem pequenos, que contam com 9 assentos, que são os responsáveis por muitas dessas rotas aí do interior do país. A gente vê que as linhas de operação da Azul são bastante diversificadas dentro do Brasil, eles vão para todos os cantos do país. Mas a maioria das aeronaves da Azul são grandes mesmo, né? Que tem um custo mais baixo por assento. Então, o ticket para a pessoa comprar a passagem é mais barato. Mas aí requerem aeroportos maiores e maior demanda também de tráfego. Mas esse é um diferencial da empresa porque é aquilo que eu falei. Eles possuem rotas exclusivas no interior do país, que só eles voam. Então, pegando aqui agora uma tabela que está no release de resultados da Azul, a gente pode ver que a receita líquida deles caiu 85%, em linha com aquilo que falaram que foi a queda da demanda de passageiros do período. Então, só isso aí por si só já vai ter um impacto muito grande nos resultados da empresa. A gente vê que os custos e despesas operacionais tiveram uma queda bem grande também, em 46%, muito por conta da redução do consumo de combustível. A gente vê que o custo de combustível é a maior parte desse custo aí. Combustível de aviação é muito caro. Só que essa queda grande dos custos ainda assim não foi o bastante para compensar a queda de 85% das receitas da empresa. A gente vê que o lucro operacional da empresa já ficou negativo. O EBITDA ficou em um prejuízo já de 324 milhões, contra um lucro no mesmo período do ano passado. Outro destaque aí é a variação monetária. A gente vê o tanto que o dólar abalou o resultado da empresa. Só a variação monetária causou um prejuízo de 1 bilhão para a empresa. Com todos esses problemas no resultado aí, a gente chega a um prejuízo líquido de quase 3 bilhões, contra um lucro de 300 milhões no mesmo período do ano passado. Então, um prejuízo muito forte mesmo. A empresa conseguiu mitigar alguns desses gastos, poderia ter sido muito pior. O governo também resolveu ajudar as companhias aéreas por agora, mas o momento para companhias aéreas é um momento de sobrevivência, é questão de vida ou morte. O principal ponto aqui é não quebrar, continuar ativa, porque se a empresa conseguir sobreviver a esse momento, pode ser que ela consiga ficar ainda mais forte no futuro. Caso outras companhias aéreas quebrem, ela pode tomar esse mercado das empresas que não sobreviveram. O grande problema aí é que a empresa já vinha dando prejuízo. O setor aéreo é muito complicado. A gente vê que o histórico da empresa tem muito mais prejuízo do que lucro. A empresa vinha controlando muito bem as suas dívidas até então, vinha com dívida líquida sobre EBITDA bastante estável, abaixo de 1 nos últimos 3 anos, mas agora deu um salto gigantesco. Hoje está em 15,6. É assim, um valor extremamente absurdo para os padrões do Brasil. Qualquer valor acima de 3, para mim, já é um valor alto. 15,6, então, é absurdo. O acumulado dos últimos 12 meses mostra um prejuízo de 12 bilhões e uma dívida de 19 bilhões. Então a situação da empresa ainda é muito delicada, ela não saiu dessa ainda. Pode-se dizer que ela conseguiu passar pelo pior por agora. A Latam, por exemplo, entrou com pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, só que ela tem que sobreviver ainda a esse problema das dívidas e começar a dar lucro. Se continuar com essa estrutura aí mais para frente, vai chegar um momento que a bomba vai estourar. No release de resultados, a empresa falou que conseguiu postergar o pagamento de aluguel de alguns aviões, muitos para acima de 2024, o que pode dar uma sobrevida aí para a empresa. Só que ainda assim ela tem que conseguir revirar esse jogo, porque uma hora a conta vai chegar. Vamos mostrar agora as vantagens competitivas da empresa a partir da análise das forças de Porter. O primeiro ponto é o poder de negociação com fornecedores, e eu considero fraco para a Azul, porque são poucos os fornecedores de aviões. Ela mesma possui como fornecedor Embraer, aí sempre tem alguns outros menores também, mas como são poucos os fornecedores de aviões, principalmente para grandes aviões, então não tem muita margem para negociação, ela tem que aceitar o valor que é pedido. Agora o segundo ponto, a ameaça de produtos substitutos. Isso aí é uma força para a empresa, porque eu não consigo pensar na aviação acabar. É a forma mais fácil e eficiente de se viajar hoje em dia, muitas vezes é mais barato do que viajar de carro,
E muitas vezes é a única opção de viagem, se forem grandes distâncias ou se precisar ir até algum local com urgência. A terceira força, rivalidade entre concorrentes. Eu acho que é uma força assim, média para forte, porque, como eu falei, tem muitas rotas exclusivas da Azul, onde não tem concorrência. Então não tem uma rivalidade entre eles. Só que as rotas principais, as maiores entre as grandes capitais, ali sim tem uma concorrência um pouco mais forte. Só que não são muitos concorrentes. Não são muitas companhias aéreas que tem por aí. Agora a quarta força a ser analisada, a ameaça de novos concorrentes. Essa é uma força forte para a companhia, porque não é fácil, não é todo dia que surge uma companhia aérea. Não é qualquer um que consegue abrir uma companhia aérea. É extremamente caro, você tem que ter toda uma logística super complexa para conseguir fazer isso, então concorrentes realmente é bem complicado. E a nossa quinta é o poder de negociação com clientes. Isso é uma força média, eu considero, porque nas rotas que são exclusivas da Azul, o poder de negociação é forte. Ou você viaja pela Azul, ou você não viaja de avião. Então a pessoa tem que ser obrigada a pagar o valor que está sendo pedido. E muitas vezes as rotas pequenas são de alto custo. É caro mesmo você viajar. Mas em compensação, as rotas populares, as principais rotas do país, ali não tem margem de negociação com clientes. Porque a grande maioria das pessoas viaja em classe econômica. E por mais que a Azul seja uma boa companhia, eu mesmo gosto de viajar pela Azul, só que eu não estou disposto a pagar um valor muito mais alto pelo voo da Azul do que de outra companhia aérea. Então, na maioria dos casos, a pessoa acaba optando pelo voo mais barato. Finalizando nossa análise aqui, a Azul é uma boa companhia aérea, principalmente como cliente. Eu gosto de viajar pela Azul. E é uma empresa que, apesar de dar muito prejuízo, ela vinha trabalhando bem até esse momento. O grande problema aqui é o setor. O setor aéreo é um dos piores setores para se investir. Porque o que não faltam são empresas que quebraram. E muitas vezes empresas assim, mundiais, multinacionais, que viajavam para o mundo inteiro, de repente elas quebram. Então, por mais que a empresa seja boa, é muito arriscado você investir por longo prazo em qualquer companhia aérea que seja. A governança também é um pouco fraca. Apesar de que os gestores da empresa me parecem ser boas pessoas, eu até vi uma entrevista deles para o Infomoney recentemente, vou deixar linkado aqui no card para você assistir também. O problema é a estrutura acionária da empresa. Ela não tem ações ordinárias, somente ações preferenciais. A empresa abriu capital recentemente. A empresa abrir capital recentemente e não entrar no novo mercado já é um ponto para deixar com o pé atrás só por causa disso. Você é obrigado a comprar ações preferenciais enquanto os controladores só têm ações ordinárias. Então pare e pensa aí mais ou menos o motivo disso. E o momento das aéreas é terrível. É o pior momento da história, conforme eu falei anteriormente. As empresas estão brigando por vida ou morte. Nos Estados Unidos, o governo injetou uma montante de dinheiro nas companhias aéreas. Aqui no Brasil, o governo não tem a mesma capacidade, então piora ainda mais a situação delas. Em compensação, como eu falei, pode ser uma oportunidade da empresa, porque se ela sobreviver, ela pode se tornar um líder ainda maior de mercado no Brasil. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam do like, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem nos comentários suas dúvidas, que eu estou aqui disposto a responder todo mundo. Valeu, obrigado e até a próxima.